Fala aí, ô seu bando de entreguista desgraçado que comemora 4 de julho. Cara, essa aula caiu na semana certinho né, que era pra cair. Eu vou dividir ela em duas partes por duas razões. Primeiro, que eu quero ter tempo de poder tocar em todos os assuntos que eu quero tocar. E segundo, porque para compensar, não é? A gente teve algumas ausências por causa de internet e eu queria compensá-las. Então a aula de hoje, a gente está estudando a época moderna, a gente estudou mercantilismo, absolutismo, a gente falou de revoluções inglesas e na aula passada a gente falou de iluminismo. Então a conexão automática é a gente falar agora da chamada Revolução Americana, que de revolução teve muito pouco. O 4 de julho. Só que eu preciso dar a base para vocês primeiro da colonização. Então essa primeira parte, ela vai falar da América Inglesa. Ela vai falar desse afã da Inglaterra de colonizar a América, essas primeiras tentativas, como que a colonização foi feita. Tô com o Googlezinho aberto aqui, vou jogar umas imagens. Espero que ninguém veja as minhas pesquisas aqui, porque a última vez que eu fui fazer isso, eu tinha pesquisado sobre quem era Bruno Berti. Eu digitei quem é Bruno Berti, e aí apareceu, e eu nunca mais me livrei desse trauma, que foi eu ter feito essa pesquisa e os meus alunos terem visto a pesquisa que eu fiz. Então nessa primeira parte a gente vai falar de colonização, a gente vai falar do início, e aí depois a gente vai dar uma mergulhada na chamada Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos. Minha gente, a presença europeia na América ela é bem anterior ao século XV. A gente tem provas concretas de que os vikings estiveram presentes na região do Canadá quase 5 séculos antes de Colombo chegar. Mas é só a partir de 1492 que uma imensa massa de terras, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, vai se tornar um horizonte para a presença colonizadora dos europeus. Inicialmente donos do Oceano Atlântico, os portugueses e os espanhóis eles vão dividir o Novo Mundo entre si. Ai, meu medo de clicar aqui agora. Vai, rápido, rápido, rápido. Não cliquei. Vai. Tratado de Tordesilhas. Vai. Ninguém viu nada de que fosse vergonhoso pra mim, não, né? Olha aqui, ó. Tá. Essa é coisa aqui de livro didático? Não, esse aqui tá melhor. Esse aqui tá melhor. Olha aí. Esse aqui tá melhor. Ó. Olha aí, ó. Tratado de Tordesilhas esse aqui, tá? É essa linha roxa aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui Não era pra clicar. Isso é notebook. Aí você mete o seu dedão gordo aqui e você clica errado. Ó. Aqui, ó. Vou deixar o mapinha aí. Os ingleses vão ser um dos povos que vão contestar a validade do Tratado de Tordesilhas e eles vão começar a praticar pirataria oficial como corsários. Por muitos anos, o saque das riquezas dos galeões espanhóis foi muito mais tentador do que qualquer esforço sistemático para colonizar. A Inglaterra, entretanto, ela não ficou só concentrada no roubo dos navios ibéricos e nos saques da costa, não. Ali no finalzinho do século XV, um cara chamado John Cabot, ele foi encarregado de tentar chegar na América do Norte, que estava ali perto da ilha, para tentar explorar, ver o que ele encontrava. E se tu pegar a carta do Henrique VII, que era o rei inglês na época, tu vê que eles não faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo. Porque o rei, ele diz ali, ele concede o que ninguém sabe o que é a América, e ele entrega pro John Cabot o seguinte, abro aspas, quaisquer ilhas, quaisquer nativos, quaisquer castelos que o navegante encontrasse. A América ela é um mundo de incertezas, ela é a terra do desconhecido, mas ela é extremamente capaz de atrair expedições em busca de riquezas. Tô falando ali de mercantilismo, de absolutismo, de disputa entre países. De concreto, a única coisa que o John Cabot encontrou foi bacalhau no atual Canadá e que ele vai levar de volta para a Europa. Das terras espanholas começavam a chegar então notícias crescentes de muita riqueza, principalmente do ouro e da prata retirados da região do México, local do Império Azteca ou Império Mexica, e do Peru, capital do Tahuantinsuyo, o Império de 4 lados, também chamado de Império Inca. A América cada vez mais passa a ser vista como um lugar de muitos recursos e de muitas possibilidades econômicas. Comerciantes e aventureiros, a coroa inglesa, pessoas comuns nas Ilhas Britânicas começam então a se agitar com essas notícias. A ideia da exploração ela vai se tornando uma necessidade aos súditos da dinastia Tudor. Cada ataque que o corsário inglês Francis Drake fazia aos ricos galeões espanhóis no Atlântico estimulava cada vez mais essa ideia. Pérolas das Filipinas ornavam as joias da Rainha Elizabeth. Ouro saqueado de Lima por piratas ingleses incendiavam a imaginação britânica. Como a gente viu,
Os ingleses não foram pioneiros na América. E eles também não foram no território dos atuais Estados Unidos, aquilo que hoje nós vamos chamar de Estados Unidos da América. Navegadores como Giovanni de Verrazano, a serviço da França, ou Ponce de León, que teria descoberto a fonte da juventude, de acordo com a mitologia, que estava a serviço da Espanha, sem falar de muitos outros que a gente pode citar, já tinham pisado no território que viria a ser chamado de Estados Unidos. Hernando de Soto, por exemplo, ele batizou como Rio do Espírito Santo, olha o Hernando de Soto aqui, ó, vou até clicar nele. Hernando de Soto batizou como Rio do Espírito Santo um imenso curso d'água que mais tarde viria a ser conhecido como o Rio Mississippi. Essas primeiras aproximações europeias do território dos Estados Unidos, elas já causaram um efeito duplo sobre as várias populações indígenas da região. Primeiro foram trazidas doenças novas, principalmente o sarampo e a gripe, que vão causar milhares de vítimas entre os povos nativos, absolutamente despreparados para esse contato, esse terrorismo biológico. Também restaram cavalos nas terras da América do Norte. Eram cavalos que eram trazidos por esses caras e eram abandonados pelos conquistadores, ou então fugiam no meio da guerra e se tornavam cavalos selvagens. Muitos deles eram domados por indígenas que não conheciam o animal até então e, ao conhecê-lo, modificaram táticas de guerra, modificaram meios de transporte. É por isso que você sempre vê o estereótipo do índio norte-americano como alguém que não só domina o cavalo, como sabe lutar em cima do cavalo. É por causa desses primeiros conquistadores que chegaram lá na região antes da Inglaterra e largaram cavalo para lá, cavalos que foram domados. Mas, ignorando as pretensões de outros soberanos, a Rainha Elizabeth I vai conceder finalmente permissão a um cara chamado Sir Walter Raleigh. Já tá ele aqui. Olha que pompa maravilhosa, a fotinha dele. Cadê imagens? Vou botar imagens aqui para vocês darem uma olhadinha pro brincão dele aqui. Ó, um cara preparado, um cara estiloso era Sir Walter Raleigh. Ele é o primeiro que vai receber autorização para iniciar a colonização da América. 3 expedições, 1584, 1585 e 1587. 3 expedições à terra que ele vai batizar de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth, que era conhecida como a Rainha Virgem. É também em agosto de 1587 que vai nascer a primeira criança inglesa na América do Norte, que também vai ganhar o nome de Virgínia. A Rainha Elizabeth I deu a Sir Walter Raleigh o direito de explorar, concedeu terra, ela só queria 1/5 de qualquer metal precioso que ele encontrasse. Perceba como o projeto que estava sendo montado ali no final do século XVI, ele se assemelhava muito com o projeto ibérico. O soberano absoluto concedendo a um nobre um pedaço de terra, assegurando seus direitos. Pouquíssima diferença para o que Sir Walter Raleigh está fazendo de um donatário brasileiro do período de capitanias hereditárias, por exemplo. É muito semelhante. A mesma preocupação metalista está ali no documento. Uma fome de ouro e de prata, a grande marca do mercantilismo da era moderna. A coroa, impossibilitada de promover ela própria colonização, porque estava lidando com guerra, com disputa, na época principalmente com a Espanha, delega a outros, no caso a um nobre ou a um grupo de nobres, o direito de colonizar, mas reserva para si uma parte de qualquer descoberta eventual de ouro e de prata. No entanto, a aventura de Sir Walter vai fracassar. O sistema colonial, que parecia se esboçar com o documento, com a cédula que ele traz, morreu com ele. Os ataques indígenas, a fome, as doenças acabam com a experiência inicial da Inglaterra. A ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, a sede das primeiras tentativas de colonização, estava deserta, quando lá em 1590 chegou uma expedição de reforço para ajudar Sir Walter Raleigh e quem sabe resgatá-lo, mas o líder da expedição que veio salvar a colônia desaparecida não encontrou nada e nem ninguém a não ser a palavra Croatoan escrita numa árvore. A palavra que talvez indicasse a tribo que dizimou a galera, talvez o líder indígena da tribo, não sabemos, ninguém foi achado para contar a história. A América, o Novo Mundo, tragou os seus debutantes ingleses, inclusive Sir Walter Raleigh, o líder da expedição.
Lá na Inglaterra, apesar da derrota da Espanha, da Invencível Armada, ainda havia um perigo da Espanha eventualmente se vingar e tentar invadir. Então, até o final do século XVI, não vai haver nenhuma outra tentativa de colonizar a América do Norte. Mas, no início do século XVII, agora com a dinastia Stuart, a Inglaterra começa a reviver o impulso colonizador. Passou o perigo espanhol imediato, o país estava tranquilo, a necessidade de comércio avançava, a estabilidade que foi alcançada na Era Tudor continuava a dar fruto. Mais uma vez, porém, a coroa vai entregar a particulares atividade. A moto, ó, uma maravilha, é uma maravilha isso. Ela vai entregar para particulares essa atividade. Só que agora não mais nobres individuais, mas companhias de comércio, como a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, que vão ser as duas que vão ser responsabilizadas para começar para fazer essa primeira colonização. Aliás, se eu encontrar aqui o mapinha da divisão, vai ser de fato maravilhoso. Será que dá para ver aqui? Ah, meu Deus do céu. A separaçãozinha do território da colônia de Plymouth. Aqui a gente tem a de Plymouth e a gente pode pegar uma de Londres. Você tá irritado de eu tá pronunciando corretamente assim? Plymouth. Você tá irritado? Se você tiver, o problema é seu. Porque eu sou uma pessoa que tem uma pronúncia maravilhosa. Então você não me venha encher o saco. Cadê? Deixa eu catar aqui. Professor, não era para estar com o slide pronto? Não, assim é melhor. Assim é melhor, porque assim a gente se desenvolve melhor. Caguei. Eu pego aqui a imagem da colônia de Plymouth e eu vou através dela mostrando para vocês. Essas companhias, elas foram organizadas por comerciantes e elas apresentavam todas as características de uma empresa capitalista. Ao contrário da América Ibérica, o que a gente está tendo aqui é uma colonização de empresa e não uma colonização de Estado. A Companhia de Plymouth, ela receberia as terras e o monopólio do comércio nesse mapinha que você está vendo aí, entre a região da Flórida e o rio Potomac. A Companhia de Londres pegou as terras entre o atual Cabo do Medo, Cabo Fear, e a Nova York. Só que havia entre as duas concessões uma separação, uma região neutra, para evitar conflito de jurisdição. E nessa área neutra, os holandeses vão aproveitar para fundar algumas colônias, dentre as quais a mais famosa daria origem à cidade de Nova York. É curioso que quando eles chegaram na região, os holandeses compraram a ilha de Manhattan pelo equivalente ao que hoje seriam $24 em contas e bugigangas. Eles compraram dos índios Canarsis, que venderam ao líder holandês, se bem me lembro, Peter Minuit, um dos pedaços que hoje é mais valorizados no mundo atual, que é o centro da cidade de Nova York, vai sendo chamada no século XVII de Nova Amsterdã. A cédula de concessão à Companhia de Londres, ela falava dos objetivos de catequizar os índios da América do Norte. Ela falava assim: conduzirá ao seu devido tempo aos infiéis e selvagens habitantes da terra até a civilização humana e um governo estabelecido e tranquilo. No entanto, mesmo que esse fosse o desejo de Jaime I, nenhum projeto efetivo de catequese aconteceu na América. As companhias não vão estabelecer práticas para converter o índio ao cristianismo. Por quê, professor? Você pode falar que é porque é uma empresa capitalista que não tá nem aí para esse tipo de coisa, tá a fim de ganhar dinheiro e pronto. Ou então você pode falar que é porque eles simplesmente não eram católicos. E essa parada de catequizar era tipicamente católica e o protestante teria menos disso nessa época, principalmente o anglicano. Você pode me trazer esse argumento. Não sei qual que seria o mais útil para a gente utilizar. Mas a atitude diante dos índios nessa fase inicial, ela foi praticamente a mesma ao longo de toda a colonização inglesa na América do Norte. Um repúdio permanente à integração do índio. O universo inglês, mesmo quando eventualmente favorável à figura do índio, jamais promoveu um projeto de integração. O índio vai permanecer um estranho, aliado ou inimigo, mas sempre estranho à Inglaterra. As duas companhias não vão durar muito tempo, não. Em 1624, a Companhia de Londres teve a licença cassada e a Companhia de Plymouth teve a licença cassada também em 1635, porque ambas estavam com dívidas demais. Então eu tenho vários fracassos, mas apesar deles, a colonização ganhou um impulso que não acabou. As dificuldades elas foram imensas. Só para vocês terem uma ideia de quantos obstáculos havia, 144 colonos partiram para fundar Jamestown, na Virgínia. Só 105 desembarcaram.
Passado alguns meses, a fome matou uma outra parcela importante dessa comunidade. A fome inicial era tanta que cães, gatos e cobras foram utilizados como alimentos. E um colono foi acusado de fatiar o corpo da esposa falecida para utilizar ela como refeição. Não bastassem todos os problemas, havia ainda traições e ataques de índios. George Kendall, por exemplo, foi o primeiro inglês executado por espionagem na Virgínia, acusado de trabalhar secretamente para o rei da Espanha. Realmente é um começo muito difícil, mas é um começo que vai trazer as 13 colônias originais. Cadê uma imagenzinha aqui para a gente poder mostrar para vocês das 13 colônias originais. E a moto fazendo trilha sonora enquanto eu vou falando. Essa aqui tá mais bonitinha, né? Tá mais ilustradinha. Ó. Ah, essa aqui tá bonita. Eu vou jogar aqui do lado. Apesar de não estar em português, como vocês podem ver, Nueva Jersey, né? Mas eu vou, olha pro mapa que eu vou dizendo aqui. A primeira foi a Virgínia, que foi fundada pela Companhia de Londres em 1607, tá aqui. A segunda foi New Hampshire. Cadê New Hampshire? Tá aqui em cima, ó. Que foi fundada também pela Companhia de Londres em 1623. Depois a gente vai ter Massachusetts logo abaixo, que vai ser fundada por John Mason e por separatistas puritanos ali na década de 1620 e 30. A gente vai ter Maryland, que tem Baltimore como capital hoje, vai ser fundada por Lord Baltimore em 1634. A gente vai ter Connecticut, que vai ser fundada por emigrantes de Massachusetts em 1635. A gente tem Rhode Island, que vai ser fundada por um cara chamado Roger Williams em 1636. A gente vai ter a Carolina do Norte, aqui embaixo, fundada por emigrantes da Virgínia na década de 1650. Nova York, cadê Nova York? Tá aqui, que vai ser fundada pela Holanda em 1613, Nova Jersey, que vai ser fundada por Barclay Carteret em 1664. A gente vai ter a Carolina do Sul, fundada por nobres ingleses na década de 1670 e, para terminar, a Pensilvânia, fundada por William Penn em 1681, Delaware, que era uma colonização sueca desde a década de 1630 e a Geórgia, lá no sul, que é a última das 13 colônias originais, fundada por George Oglethorpe no século XVIII, em 1733. Mas a pergunta que eu faço é, quem veio para a América do Norte? O processo de êxodo rural da Inglaterra, ela vai se acentuar no decorrer do século XVII e ela estava inundando as cidades inglesas de homens pobres sem recursos. A ideia de uma terra fértil e abundante, de um mundo imenso, de uma possibilidade de enriquecer todo mundo que chegasse, era um imã poderoso sobre essas massas que estavam sem destino desde os cercamentos dos campos. Naturalmente, as autoridades da Inglaterra, elas também viam com muita simpatia a ida desses elementos para lugares distantes. A colônia serviria, assim, como um receptáculo de tudo que a metrópole não desejasse. A ideia de que para a América do Norte se dirigiu um grupo de colonos altamente instruídos, com capital abundante para empreender, é uma generalização burra e incorreta que alguns pensadores como Pondé, que é famosinho na internet, fala pra caramba, e alguns pensadores do Instituto Liberal de São Paulo e uma galera do MBL defende também, que os Estados Unidos foi fundado por uma galera livre que veio com dinheiro e capital para investir. Grande parte das pessoas que vieram para a América do Norte eram camponeses ou trabalhadores desempregados que foram enxotados com a esperança de que enriqueceriam porque o governo inglês não queria lidar com essa massa que já estava fazendo besteira na rua, já estava usando droga na rua, prostituição, assaltos, etc, etc, etc. A própria Companhia de Londres, ela declara em 1624 que o objetivo dela era remover a sobrecarga de pessoas necessitadas de material ou de combustível para perigosas insurreições para aumentar a fartura daqueles que ficaram na Inglaterra. Então a Companhia de Londres fala isso, não é o Douglas. A Companhia de Londres bota na carta deles que eles iriam levar para colonizar a América aqueles que eram figuras perigosas para a Inglaterra, para tirar da Inglaterra esse tipo de gente. Ao contrário de Portugal, que era uma nação de população pequena, a Inglaterra já estava vivendo problemas com crescimento demográfico no início que a colonização dos Estados Unidos vai de fato surgir. Portugal sofreu imensamente com o envio de contingentes de homens para o além-mar. Já a Inglaterra fez da colonização um meio de descarregar no Novo Mundo
tudo que não fosse desejável no velho mundo. Mas a ideia de colônia de povoamento ainda parece sobreviver, essa idiotice que um monte de gente ainda bate palma. Em 1620, a Companhia de Londres trouxe 100 órfãos para a Virgínia. Da mesma maneira, mulheres foram transportadas para serem leiloadas no Novo Mundo. É natural concluir que essas mulheres, dispostas a atravessar o oceano e serem vendidas na América como esposas, não eram integrantes da aristocracia intelectual e nem da nobreza financeira da Inglaterra. Poucos podiam pagar o alto preço de uma passagem para a América. Esse fator, combinado à necessidade de mão de obra, vai fazer surgir uma nova forma de servidão nas colônias que eles vão chamar de indentured servants. Se escreve assim e que a gente vai traduzir. Cadê? Poxa, botei indentured servants e não apareceu nada aqui. Será que tem imagem? Nada, nenhuma imagem que ajuda quando a gente bota indentured servants. Tá precisando, hein, gente? Tá precisando de uma referência, hein? Cadê essas aulinhas de resumos que o nego bota na internet que não tem essa referência? Eu, hein? Isso aqui seria traduzido como servidão temporária. Por que eu tô citando isso? Para você tentar entender a diferença do trabalho que era feito aqui na América Portuguesa e na América Espanhola. A escravidão, vai ter escravidão na América Inglesa também, calma, tá? Escravidão, no caso da América Espanhola, mita, encomenda. O primeiro tipo de trabalho que vai surgir nas colônias da América do Norte é a chamada servidão temporária ou servidão de contrato, que é a tradução de indentured servants. O sistema, ele consistia em prestar alguns anos de trabalho gratuito à pessoa que se dispusesse a pagar a passagem daquele imigrante. Então você vai pagar a passagem dele, aquela pessoa, para pagar a você, ela vai trabalhar de graça por alguns anos, normalmente 7 anos, na sua fazenda, no seu comércio, no que você quiser. O transporte dos servos, ele era feito em condições tão difíceis que quem o comparasse, houve quem o comparasse com bastante evidência ao tráfico de escravizados africanos. Em vários momentos, em vários lugares, o servo temporário foi a principal força de trabalho branca das colônias. Mas nem todos os servos eram voluntários para essa situação. Uma dívida não saldada poderia reduzir o devedor a esse trabalho forçado ali por 7 anos. Raptos de criança na Inglaterra para vendê-las como empregadas na América era uma prática muito comum no século XVII também. Mesmo entre os servos que aceitavam o contrato de servidão para o pagamento da passagem, a situação não era tranquila. Ao longo do século XVII, eu vou ter várias rebeliões de servos na América do Norte, todas elas reivindicando melhores condições de vida, nenhuma delas contadas pela galera do Instituto Liberal, que adora reler a colonização dos Estados Unidos como um momento de muita luz e de muita maravilha. Mas nem só de órfãos, mulheres sem futuro e pobres vai se constituir o fluxo de imigrantes para a colônia. Há, minoritariamente, quero deixar isso claro, um grupo que a história consagrou como chamados peregrinos, The Pilgrims. Cadê? Será que tem a imagem dos peregrinos aí? Tem! Olha aí. Olha que bonitinha essa imagem. É ela mesmo que eu vou usar. É ela mesmo que eu vou usar. Olha o Thanksgiving aí. Olha o Ação de Graças chegando. A perseguição religiosa, ela era uma constante na Inglaterra do século XVI e XVII. A América, ela seria um refúgio também para grupos religiosos perseguidos na Europa. Um dos grupos que chegou em Massachusetts em 1620 tinha como líderes John Robinson, William Brewster e William Bradford, 3 indivíduos religiosos e com uma formação escolar desenvolvida. Ainda a bordo do navio que os trazia, o navio Mayflower, esses peregrinos firmaram um pacto, estabelecendo que eles seguiriam leis justas e iguais. Esse documento, chamado de Pacto do Mayflower ou The Mayflower Compact. Será que a gente tem a foto do documento aqui? Olha aí, o Mayflower Compact. É bom que a gente vai citando e o Google vai complementando pra gente, porque ele nos ouve. O Google é assim, ele nos ouve, eu não confio não. Ó o Mayflower aqui, legal, a imagem é mínima. E esse documento, ele sempre é lembrado pela historiografia norte-americana como o marco fundador da ideia de liberdade, ainda que o documento dedique vários trechos à glória do rei Jaime na Inglaterra. A chegada ao território que hoje é Massachusetts, ela não foi nada fácil. O navio Mayflower aportou mais ao norte do que se imaginava, o clima era frio, o mar
congelava, o inverno na região era mais rigoroso do que o inverno na Inglaterra, o primeiro ano dos colonos na Terra Prometida custou a vida de praticamente metade dos peregrinos. Pouco antes da nova estação fria chegar, em 1621, os sobreviventes decidiram fazer uma festa de ação de graças, o Thanksgiving. Os colonos utilizaram a sua primeira colheita de milho, já que a plantação de trigo europeu tinha falhado, e eles convidaram para a festa o chefe Massasoit, chefe da tribo Wampanoag, que os havia auxiliado desde a sua chegada. O cardápio foi reforçado com uma ave nativa, o peru, e algumas tortas de abóbora. Desde então, os norte-americanos repetem no mês de novembro a festa de ação de graças, retirando a ideia de que eles querem ter os pais peregrinos de Massachusetts como o modelo de fundação dos Estados Unidos da América. The Pilgrim Fathers. Os pais peregrinos, eles são tomados como os fundadores dos Estados Unidos. Não são os pais de toda a nação, são os pais da parte WASP, W-A-S-P, em inglês White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, branco, anglo-saxão e protestante dos Estados Unidos. Em geral, a historiografia costuma consagrá-los como o modelo de colono inicial. Se construiu uma memória que identificava os peregrinos, o Mayflower e o Dia de Ação de Graças como as bases sobre as quais a nação foi edificada. Como toda memória, ela precisa obscurecer alguns pontos e destacar alguns outros. Os puritanos, esses protestantes calvinistas, eles tinham em altíssima conta a ideia de que eles constituíam uma nova Canaã, um novo povo de Israel, um grupo escolhido por Deus para criar uma sociedade de eleitos. Em toda a Bíblia, procuravam as afirmativas de Deus sobre a maneira como ele escolhia os seus e repetiam aquilo com muita frequência. Tal como os hebreus no Egito, também eles foram perseguidos na Inglaterra. Tal como os hebreus, eles atravessaram o longo e tenebroso mar, muito semelhante à travessia do deserto do Sinai. Tal como os hebreus, os puritanos receberam as indicações divinas de uma nova terra e, como a gente vai ver já já, são frequentes as referências ao pacto entre Deus e os colonos puritanos. A ideia de povo eleito e especial diante do mundo inteiro é uma das marcas mais fortes na constituição da cultura dos Estados Unidos até hoje. Diante de uma desgraça como a seca de 1662 na Nova Inglaterra, os puritanos ainda encontravam novos paralelos com a Bíblia. Deus também castigou os judeus quando eles foram infiéis ao pacto. Deus salva poucos, como os pregadores puritanos costumavam dizer. Fiéis à tradição de Lutero e de Calvino, a predestinação era uma ideia forte entre eles. Para manter a identidade e a coesão do grupo, os puritanos exerceram um controle muito grande sobre todas as atividades dos indivíduos. A ideia de uma moral coletiva, onde o erro de um indivíduo pode comprometer o grupo inteiro, é também um diálogo com a concepção da moral hebraica no deserto. O pacto Deus-povo é um pacto com todos os eleitos. A população das colônias cresceu rápido, foi de 2.500 pessoas em 1620, sem contar os índios, 2.500 pessoas brancas, para 3 milhões um século depois, e nesse grande contingente, embrião do que seriam os Estados Unidos, misturam-se vários tipos de colonos: aventureiros, órfãos, membros de seitas religiosas, mulheres sem posses, crianças raptadas, negros e africanos, degredados, comerciantes, nobres. Tornar os peregrinos protestantes como padrão é reforçar uma parte do processo e ignorar grande parte do resto. Você, estudante, não pode fazer isso. Deixa essa parada pro resuminho de 20 minutos que a galera bota na internet para quem quer fazer, para quem quer gravar o básico para poder botar na prova. A gente aqui precisa ir um pouco além. Vamos falar de educação? Eu vou me empolgando. Quanto tempo que a gente tem nessa aula aqui? Deixa eu ver no programa. Porque eu vou me empolgando, vai dar meia hora já. Tá tranquilo, vamos seguir, tá, gente? Isso aqui não é resumo, não. Isso aqui é aula. Você pode dar pausa e continuar depois. Fica à vontade, tá? A gente bota essa parte aqui, depois eu posto a parte 2, a parte da independência de fato. Gente, a educação formal, ela vai adquirir um caráter muito especial nas colônias. A existência de muitos protestantes, ela vai colaborar para isso. Para quem não se lembra, uma das origens da reforma protestante na Europa foi a defesa da livre interpretação da Bíblia.
Tal como Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e os calvinistas traduziram para o francês, os ingleses tinham várias versões do texto na sua língua, principalmente a famosa versão do Rei James desde 1611. Essa preocupação, ela levou a medidas bastante originais no contexto das colonizações da América. É certo que em toda a América Espanhola houve um grande esforço em prol da educação formal. A gente vai ver que a Universidade do México foi fundada em 1553. Eu vou ter universidade similar fundada em Lima. Em quase todos os grandes centros coloniais hispânicos eu vou ter universidade. No entanto, um sistema tão organizado de escolas primárias e a preocupação de que todo mundo aprendesse a ler e a escrever é uma parada muito mais forte nas colônias protestantes da América do Norte. Em 1647, Massachusetts publicou uma lei falando da obrigação de cada povoado com mais de 50 famílias em manter pelo menos um professor. E se a gente pegar o texto da lei, a gente vai ver que ele é muito interessante, porque ele fala assim: sendo um projeto principal do velho Satanás manter os homens distantes do conhecimento das Escrituras, como nos tempos antigos, quando as tinham numa língua desconhecida, se decreta, para tanto, que toda municipalidade nessa jurisdição, depois que o Senhor tenha aumentado a sua cifra para 50 famílias, dali em diante designará um dentre o seu povo para que ensine a todas as crianças que recorram a ele para ler e escrever, cujo salário será pago pelos pais, seja pelos amos dos meninos, seja pelos habitantes em geral. É importante notar que os documentos sobre educação nas colônias inglesas sempre apresentavam um caráter religioso, como você pode ver, a citação ao Satanás ao Senhor, mas nunca clerical. As propostas, elas são, na verdade, leigas. A educação, ela vai ser feita e paga pelos membros da comunidade. Você vê que o documento, ele tem um caráter religioso, mas ele não está dizendo que o ensino vai ser feito pelo padre, pelo pastor ou qualquer coisa do tipo. É um professor, é um mestre que vai ensinar a ler e escrever. Um grupo que se pretendia eleito por Deus também tinha que se voltar para a educação superior. As instituições de caráter superior fazem parte dessa preocupação com a religião, porque aí sim, o ensino superior ele se destinava notadamente a formar elementos para a direção religiosa das colônias. Os estatutos da Universidade de Yale, que são de 1745, se bem me lembro, estabelecem alguns elementos interessantes para a gente compreender os projetos educacionais dos colonos. Para você ser admitido na universidade, era necessário ter capacidade de ler e de interpretar Virgílio, além de trechos em grego da Bíblia. Você tinha que saber escrever em latim, você tinha que saber aritmética, você tinha que levar uma vida moral inofensiva. O candidato a pupilo de Yale tinha que ser piedoso, tinha que seguir as regras do verbo de Deus, tinha que ler assiduamente as sagradas escrituras, que são a fonte da luz e da verdade, tinha que atender constantemente aos deveres da religião no público e no privado. O presidente deveria rezar no auditório da universidade toda manhã e toda tarde, lendo trechos da Bíblia. Os alunos que faltassem ou que chegassem atrasados às aulas pagavam multas, recebiam advertências. Quem praticasse os crimes de fornicação, de furto, de falsificação, era imediatamente expulso. Blasfêmias, opiniões errôneas sobre a Bíblia, difamação, arrombamento da porta de um colega, jogar baralho ou jogar dado na universidade, praticar danos ao prédio, falar alto durante o estudo, portar revólver, se vestir de maneira inadequada, tudo isso poderia resultar numa advertência, numa multa, numa expulsão, conforme aí, claro, a gravidade do ato. Em todos os documentos sobre educação há a mesma preocupação: o conhecimento das coisas relativas à religião. Do ensino primário ao ensino superior, o conhecimento da Bíblia parece ter orientado todo o projeto educacional das colônias inglesas. Quando Samuel Davis escreve sobre as razões para fundar universidades, ele está insistindo na necessidade de formar líderes religiosos para uma população que estava crescendo sem parar. Esse texto que eu estou citando, que é de 1752, traz o autor argumentando que a religião deve ser a meta de toda instrução e dar a esta o último grau de perfeição. Com essa preocupação
não é difícil imaginar o surgimento de várias instituições de ensino superior nas 13 colônias. Até 1764, vão se estabelecer nas colônias 7 universidades. A primeira é Harvard, em 1636, em Massachusetts. Depois, William and Mary, na Virgínia. E Yale, em Connecticut. Princeton, em Nova Jersey. A Universidade da Pensilvânia, na Pensilvânia. Columbia, em Nova York. E a Brown University, em Rhode Island. Nos séculos 17 e 18, essas instituições elas vão ser influenciadas pelo pensamento iluminista que a gente já estudou. Não sem oposição, claro, a tese de Newton e de Locke vão constar nas bibliotecas das colônias. Vários alunos das famílias abastadas vão estudar na Europa. Da França e da Inglaterra vão partir livros e ideias para a América. O grande interesse pela educação tornou as 13 colônias uma das regiões do mundo onde o índice de analfabetismo era dos mais baixos. Apesar de variações regionais, o sistema educacional da Nova Inglaterra era muito melhor do que em qualquer outra área, e variações raciais, porque pouquíssimos negros eram alfabetizados, as 13 colônias tinham um nível de educação formal bastante superior à realidade dos séculos 17 e 18, tanto no restante da América como na Europa. Mesmo assim, é inegável que havia mais alfabetizados brancos homens e ricos do que mulheres, negros, indígenas e pobres. A situação religiosa da Inglaterra era marcada pela diversidade quando a colonização aconteceu. Diversidade que colaborou para aquilo que a gente chama de um pensamento mais moderno na Inglaterra e posteriormente nas 13 colônias. Imagine-se você uma cidade no México colonial. Lá, todo mundo é católico e você só vai encontrar igreja católica. Em toda a colônia, a missa é rezada com o mesmo ritual romano, na mesma língua e por um grupo que, em traços gerais, teve uma formação semelhante, que são os padres. Todo o ensino está na mão da igreja e a noção de Deus é imposta como igual por toda a colônia. As diversidades são consideradas crime, heresia, são punidas com a Inquisição. Judeu e protestante é queimado. O oposto acontece nas aldeias e nas cidades das colônias inglesas. Aqui, puritanos, ali, batistas, acolá, quakers, por vezes também católicos, além de uma infinidade de seitas protestantes também de outras partes da Europa. Unidade, genericamente, todo mundo acreditava em Jesus. Daí em diante, o caleidoscópio muda de forma com grande variação. É natural também imaginar a dificuldade de absolutizar as posições religiosas desse universo. O confronto permanente com outras formas de crença obriga o crente ou a radicalizar as suas posições, e por vezes isso vai acontecer na América do Norte, ou a assumir a sua fé de maneira mais crítica. As posições protestantes têm um outro efeito: a leitura individual da Bíblia. Num permanente processo de reciclagem pessoal das narrativas bíblicas, o protestante cria uma relação diferente com o sagrado. O institucional, a igreja estabelecida, diminui a sua importância diante do pessoal. A importância de ler a Bíblia determina até, como a gente viu, um impulso educacional forte nas colônias. A igreja formal protestante é um apoio à salvação, e não o canal insubstituível como é a igreja no mundo católico. Mas vamos falar sobre os puritanos de Massachusetts. Gente, a colônia de Massachusetts, ela recebeu puritanos descontentes com a igreja inglesa. A disposição ali ela era contrária à tolerância religiosa, que era uma grande característica de alguns outros grupos protestantes. Na colônia, esses puritanos de influência calvinista acreditavam numa igreja forte que tivesse poderes civis. Para construir essa igreja-estado, eles vão tomar várias providências. Primeiro, vai se estabelecer que só os membros da igreja puritana poderiam votar e poderiam ter cargos públicos. Depois, vai ser tornado obrigatória a presença na igreja para as cerimônias, fato que não acontecia no resto das igrejas protestantes. Todos os novos credos tinham que ser aprovados pela igreja e pelo Estado. Por fim, estabelece-se que igreja e Estado atuariam juntos para punir a desobediência a essa e a outras normas. Massachusetts se aproximava dessa forma dos ideais católicos da teocracia. Um dos fatos mais significativos derivado do ideal de igreja-Estado foi a perseguição às bruxas. E aí vocês vão conhecer
isso que eu vou colocar aqui agora, o caso das bruxas de Salem. Essa aqui vocês conhecem. Qual a imagem que é boa aqui? Essa imagem tá boa. Eu vou abrir aqui no cantinho. Aqui, ó. As acusações de bruxaria, elas eram muito comuns. O autoritarismo de uma religião que se pretendia única, ela iria desencadear naturalmente na perseguição de todas as formas de contestação, fossem essas reais ou imaginárias. As acusações de bruxaria, que era uma constante em todo o mundo cristão da época, elas existiam desde o início da colonização. No entanto, um surto de feitiçaria, como o de Salem em 1692, assumia proporções inéditas. Nesse ano, um grupo de adolescentes acusou várias pessoas de enfeitiçá-las. O processo acabou envolvendo muitos membros da comunidade, entre homens e mulheres. A cidade de Salem viveu uma histeria coletiva. Havia surtos frequentes, moças rolavam gritando, caíam doentes sem causa aparente, não conseguiam acordar pela manhã, animais morriam, árvores cheias de frutos secavam. As razões, no entender dos habitantes de Salem, só poderiam ter ligação com uma ação do demônio. Alguém era acusado de feitiçaria, comparecia diante do juiz. O juiz fazia acusado e vítimas, as moças aflitas, como eram usualmente chamadas, ficarem frente a frente. Era comum, como na imagem, as moças terem um novo ataque histérico diante do suposto feiticeiro. Os acusados eram enviados à prisão. A acusação caía sobre gente de todas as categorias sociais, sobre pessoas que gozavam de confiança da comunidade há anos, às vezes. O acusado era examinado. Havia uma crença geral de que a associação com o demônio produzia marcas no corpo. Um tumor, uma mancha, regiões que não sangravam, um polegar deformado. Submetido a tratamentos especiais, muitos réus acabavam confessando que de fato estavam associados ao demônio e que de fato realizavam feitiços contra a comunidade. A histeria das feiticeiras não seria possível sem as pregações ardentes de pastores como Cotton Mather. Esse pastor, nascido em Boston, escreveu um livro chamado As Maravilhas do Mundo Invisível, livro em que o leitor é levado a conhecer as grandes forças maléficas que agem sobre o mundo. Como no mundo católico, a crença no mal ideal e coação efetiva era um dado social que unia desde o rei Jaime I, ele próprio autor de um livro sobre feitiçaria, até o mais humilde dos camponeses. Os processos de Salem já receberam várias explicações. Algumas de caráter mais psicológico lembram as tensões entre mães e filhas, estas fazendo coisas que não poderiam normalmente fazer, se é que você me entende, e alegando depois que na verdade estavam enfeitiçadas, alegando o poder do demônio. Uma jovem poderia gritar com a sua mãe, poderia ficar nua, poderia perder a virgindade antes da hora, afinal, tudo era obra do demônio. A moral puritana de oração e trabalho, ela era tão forte que os jovens não podiam, por exemplo, praticar esportes de inverno como patinar, porque isso era considerado imoral. Assim, diante de uma vida muito dura, a possessão passou a ser uma boa saída para a galera. Outras explicações remetem às tensões internas das colônias entre as principais famílias, em que acusar um membro de uma família rival de bruxo ou de bruxa tinha um grande peso político. Conflitos entre indígenas e puritanos, como a chamada Guerra do Rei Filipe, nome que os colonos deram para um líder indígena, tinham deixado a Nova Inglaterra numa tensão permanente. Muitos colonos foram mortos, muitos foram capturados, as tensões entre vizinhos vinham se acumulando. Tudo isso colabora para explicar o ambiente que gerou o surto de Salem. Por fim, sem esgotar as explicações, há de se levar em conta todas as frustrações dos protestantes no Novo Mundo, onde o sonho de uma comunidade perfeitamente construída de acordo com as leis de Deus e da Bíblia não havia se realizado. Os pastores puritanos viram no aparente surto de feitiçaria uma maneira de recuperar o controle e o entusiasmo do grupo. Os habitantes de Massachusetts haviam se dado conta de que não apenas a Bíblia e as boas intenções haviam atravessado o oceano, mas todas as suas mesquinharias, maledicências e tensões. Melhor seria, assim, atribuir esses problemas ao demônio e aos seus seguidores. Ao final da crise,
quase 200 pessoas foram presas e 14 mulheres e 6 homens foram executados. A teocracia puritana deixou um saldo trágico na memória dos colonos. Quase 100 anos depois, a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos estabelecia que o Congresso não faria leis sobre o livre exercício da religião. Mas além dos puritanos, as colônias vão receber outros grupos religiosos, como por exemplo os Quakers, ou Sociedade de Amigos, que é o grupo mais liberal que vai surgir com a Reforma. Tratar-se por tu sem nenhum título, sendo cada homem sacerdote de si mesmo, é um dos princípios dos Quakers que valeu até a admiração de Voltaire no dicionário filosófico. Ao iniciar a sua pregação no Novo Mundo, os Quakers, eles vão encontrar uma grande oposição dos líderes puritanos. Aí vem a marca, ó, Quaker, transforme seu café da manhã. Pelo amor de Deus, né, gente? Eles vão encontrar uma grande oposição dos puritanos. Alguns foram até mortos como subversivos, ao mesmo tempo que as ideias vão encontrar eco entre aqueles que estavam desencantados com a rígida disciplina dos puritanos. A experiência Quaker, né, no Novo Mundo, ela foi solidificada quando William Penn estabeleceu uma colônia para abrigar os Quakers que estavam sendo perseguidos, que é a colônia da Pensilvânia. A Pensilvânia, ela não era só um local para refúgio dos Quakers, mas ela era também um local de refúgio para todas as religiões que quisessem viver em paz e em liberdade. O próprio William Penn se referia a esse fato como a santa experiência. Nascido em Londres em 1644, William Penn era o filho de um almirante conquistador da Jamaica. Em Oxford, ele se converteu aos Quakers após ouvir um sermão animado de Thomas Lowe, e há nas ideias de Penn e dos Quakers também vários princípios anarquistas. O Penn gostava de falar no cross, no crown, nem cruz, nem coroa. Perseguido na Inglaterra pelas ideias, ele desejou estabelecer uma comunidade modelo na América e obteve então uma vasta extensão de terra ali a oeste do rio Delaware, onde ele vai construir a colônia da Pensilvânia. Oferecendo terras gratuitas, oferecendo a garantia de liberdade religiosa, William Penn atraiu uma grande quantidade de colonos da Europa e de várias outras colônias inglesas. Gente de todas as partes do continente vê ali nas propostas do líder uma nova oportunidade. Dentre eles, por exemplo, alemães e holandeses do grupo menonita que vão rumar para a América. A marca é até hoje uma vida no campo, sem eletricidade, sem os símbolos do mundo industrial. Descrevendo os Quakers em 1696, o próprio William Penn afirmava que Deus ilumina cada homem sobre a sua missão. Por isso, os Quakers insistem em expressões do tipo luz de Cristo dentro de cada homem, luz interior. Com esses princípios, Penn defendia a grande liberdade religiosa, tendo em conta que Deus pode falar de maneiras diferentes para cada um dos seus filhos. No início do século XVIII, a Filadélfia, capital da Pensilvânia, era uma das maiores cidades das colônias inglesas e, ao mesmo tempo, também uma das mais alfabetizadas. Tem um viajante que, em 1748, descreve ela assim: todas as ruas, exceto as que estão mais próximas do rio, correm em linha reta e formam ângulos retos nos cruzamentos. A maior parte das ruas está pavimentada. As casas têm boa aparência, frequentemente são de vários pisos. A cada ano se montam duas grandes feiras, uma em 16 de maio, outra em 16 de novembro. Além dessas feiras, a cada semana há 2 dias de mercado, quartas e sábados. Nesses dias, gente do campo da Pensilvânia e de Nova Jersey traz para a cidade uma grande quantidade de alimentos e produtos do campo. A experiência de William Penn funcionou de fato enquanto seu fundador esteve à frente dela. Os problemas da Pensilvânia, longe do governo pessoal do fundador, vão se revelar, no entanto, muito grandes. Choques entre grupos religiosos, tentativa de diminuir a liberdade religiosa, várias outras desavenças vão acontecer e vão perturbar o ideal primitivo. No entanto, mesmo que ao longo do século XVIII a Pensilvânia se diferenciasse pouco das outras colônias, permaneceu sendo um dos locais de maior tolerância religiosa do mundo. Para a gente finalizar esse primeiro vídeo, no século XVIII, um fenômeno chamado Grande Despertar, The Great Awakening, marcou a vida religiosa das colônias. Uma das características do movimento foi o surgimento de pregadores itinerantes.
Os ministros religiosos iam de povoado em povoado, pregando uma religião mais emotiva, mais carismática. Sermões exaltados, conversões milagrosas, entusiasmo, cantos. A pregação desses pastores atraíam os grupos que estavam cansados do formalismo da religião oficial. O Grande Despertar foi descrito em 1743 pelo pesquisador norte-americano J. Edwards, quando ele fala: ultimamente, as pessoas em geral têm mudado. Parecem mais sensíveis ao perigo de se apoiar em experiências antigas e tão convencidas da necessidade de esquecer o que está para trás e avançar. Ao valorizar a experiência pessoal da religião, o Grande Despertar estimulou o surgimento de várias seitas protestantes. Mais importante ainda, esse movimento procurou negar a tradição religiosa. Como a gente viu no documento que eu acabei de falar, as pessoas deveriam evitar o apoio das antigas experiências e esquecer o passado. Isso colabora ainda mais para o particularismo religioso das colônias. Também existia uma importante comunidade católica em Maryland. Apesar de quase 1/3 dos cidadãos norte-americanos serem católicos hoje e terem fornecido um presidente católico ao país no século XX, que foi o Kennedy, no período colonial havia uma grande desconfiança contra os chamados papistas. Os católicos romanos eram vistos como avessos à democracia no período das guerras de independência e eram vistos como seguidores de uma autoridade estrangeira. Por isso, perigosos à nova nação. Falamos de educação, falamos da fundação das colônias, falamos de religião. A partir do próximo vídeo eu vou dar uma mergulhada nas colônias do Norte e do Sul, a lógica de funcionamento delas, a lógica comercial para a gente de fato desembocar na independência dos Estados Unidos. Tô vendo que eu vou fazer 3 vídeos em vez de 2, mas tudo bem, é mais conhecimento para vocês. Valeu, grande abraço.